Caríssimos amigos e irmãos, a paz esteja com todos vocês. Estamos no último domingo do mês de agosto, que é o mês vocacional, e é justamente um mês temático e que recorda para nós, nesse último domingo, a vocação do cristão leigo, ou cristão leigo ou leiga, na igreja, tanto no interno da igreja, como também a presença do cristão leigo no mundo. Mas tem uma conotação, né, que é ligada também ao cristão leigo de maneira especial, que é a questão dos catequistas, né, já que também nesse mês de agosto nós celebramos o Domingo do Catequista, recordando essa missão também daqueles que têm essa bela e importante incumbência na igreja de passar a fé aos mais novos, aqueles que vêm depois de nós, levando as crianças, adolescentes, jovens ou mesmo os adultos que não foram iniciados à fé, ao encontro com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse mês de agosto, em que nós tanto ouvimos falar do tema do mês vocacional e fazer discípulos entre as nações, como eco da nossa Jornada Mundial da Juventude, e nesse ano de maneira especial dedicado à juventude, nós louvamos a Deus por tantos jovens que acordaram, que assumiram, que cresceram na fé e que assumiram justamente essa missão de cristão leigo e leiga na igreja, tanto dentro da igreja, nos vários trabalhos internos, como também na sociedade, no mundo, né, sendo presença de fermento no meio da massa dessa nossa sociedade. E do outro lado, claro, também aqueles de um especial que já tem uma antiga tradição como catequistas, né, de poderem passar a fé aos mais novos. Nós louvamos a Deus com tantas pessoas que assim o fazem, assim trabalham. Louvamos a Deus, né, pelos cristãos leigos e leigas. De maneira especial, no último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei, nós olhamos também esse dia do leigo, né, um dia especial para o cristão leigo e leiga, a sua presença no mundo, na sociedade. E nesse mês vocacional, nós olhamos essa variedade da participação do cristão leigo, que na beleza desse momento da história da igreja, nós vemos quantas lideranças têm participado, têm vivido a sua corresponsabilidade no interno da igreja. Né, que possam ter também essa vida cristã, que tudo aquilo que se faz na igreja, de trabalhos pastorais, de vários serviços muitas vezes litúrgicos, ou ainda de administração na igreja, e mesmo a presença daquele cristão leigo no mundo, que seja ligado a um carinho muito grande para com a igreja, levado ao seguimento de Jesus. Que seja marcante, né, o cristão leigo cada vez mais consciente da sua vida cristã, da sua pertença à igreja e, ao mesmo tempo, da sua missão no mundo, na sociedade, como de uma certa forma aparece hoje na liturgia desse final de semana. Então, nós sabemos que temos realmente esse despertar de mais lideranças, né, de uma especial, muitos jovens que estão aí despertando para essa vida cristã, tanto adintra dentro da igreja, como também essa presença fora de corresponsabilidade por um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, para que aqueles que são os sonhos, né, que existem no coração das pessoas, de uma vida digna para todos, em que todos possam participar e caminhar como consequência do Evangelho, sem ódios nem rancores, né, mas sim por amor, e o amor de Deus nos seus corações, possa ser para todos nós essa oportunidade de sermos sinais no mundo de hoje, caríssimos irmãos e irmãs. Nesse sentido, nós, nesse mês vocacional, em que tantos de vocês tiveram oportunidade, né, de refletir, estão tendo ainda nos seus grupos de reflexão, círculos bíblicos, pequenas comunidades, sobre o mês vocacional, nessa comunhão de igreja, nessa comunhão eclesial que nos une, nós queremos também rezar por aqueles leigos e leigas, catequistas ou outro tipo de trabalho dentro da igreja, ou mesmo fora, para que vivam com alegria a sua vida de vocação cristã na nossa igreja e também na sociedade. Senhor Jesus, que chamaste quem tu quiseste, chama muitos de nós para trabalhar para ti, para trabalhar contigo. Tu que iluminaste com a tua palavra aqueles que chamaste, ilumina-nos com o dom da fé em ti. Tu que os amparaste nas dificuldades, ajuda-nos a vencer as nossas dificuldades de jovens de hoje.
E se chamas algum de nós para o consagrar totalmente a ti, que o teu amor anime essa vocação desde o seu germinar e a faça crescer e perseverar até o fim. Assim seja. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, de olhar a missão do cristão leigo na igreja e na sociedade, que a palavra de Deus desse final de semana nos ajuda a ver também essa abertura daqueles que são chamados a ver a sua fé, olhando, né, também a missão para fora. Ou seja, aqui Deus chama a todos e todos têm o direito de conhecer a Cristo. Podem não querer, podem não aceitar, como a liberdade humana tem essa possibilidade. Mas nós não podemos deixar de anunciar. Na leitura de Isaías desse domingo, nos fala disso. Eu que conheço suas obras e seus pensamentos, virei para reunir todos os povos e línguas. Eles virão e verão minha glória. Em Isaías aparece justamente essa missão que cada vez mais vai sendo aprofundada no Antigo Testamento, depois vai ser colocada bem concreto no Novo Testamento, que Deus chama um povo, mas que não fique apenas no povo, mas esse povo é para levar as nações a conhecer a sua presença. Todos virão e verão a minha glória. E porei no meio deles um sinal e enviarei, dentre os que forem salvos, mensageiros para os povos. Daqueles que se encontram, que estão juntos enquanto povo de Deus, enviarei mensageiros para os povos, para as terras distantes e para aqueles que ainda não ouviram falar em mim e não viram a minha glória. Com muita clareza aparece já em Isaías, no Antigo Testamento, Isaías 66, essa missão de que nós somos reunidos para sermos enviados para levar às nações a boa notícia, levar às nações o conhecimento do Senhor. Esses enviados, diz ainda Isaías, anunciarão às nações minha glória e reconduzirão de toda parte até o meu santo monte, em Jerusalém, como oferenda ao Senhor, irmãos vossos a cavalo, em carros e liteiras, montados em mulos e dromedários, e levarão sua oferenda em vasos purificados para a casa do Senhor. E dentre eles também escolherei alguns para serem sacerdotes e levitas, também para serem pessoas consagradas, diz o Senhor. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, de Isaías, que o Senhor chama de todos os povos, pessoas para serem o seu povo e envia para anunciar a glória de Deus em todos os cantos, daqueles que aceitam, escolhem também os consagrados, nós vemos com clareza aquilo que nós realmente estamos vivendo, né, em que nós somos chamados a ser essa igreja, não para nós apenas, para a nossa própria vida, mas para sermos missionários, evangelizadores. E dentre nós temos as pessoas também que se consagram para servir ao povo de Deus e para serem também missionários que animem a comunidade. O Evangelho justamente aparece com clareza a isso, não é? Jesus, aqui no Evangelho de Lucas, atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Sabemos que Lucas tem toda essa caminhada para Jerusalém, Jesus que vai se dirigindo para cumprir a sua missão em Jerusalém. E há uma pergunta que fazem a Jesus. É verdade que são poucos os que se salvam? É uma pergunta que é uma curiosidade, que muita gente também tem, né? Muita gente se salva, muita gente se perde. Qual que é a quantia de pessoas que se perdem ou que se salva? Jesus responde com aquilo que deve ser feito. Ou seja, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Ou seja, pela vida de conversão, de mudança. Faça a vossa parte de poder justamente viver uma vida de fé. Então, a resposta de Jesus, mais do que dizer quantitativamente, né, o número de pessoas que se salvam, ele vai dizer, procure você a viver a abertura para a graça de Deus e entrar pela porta estreita, que significa a porta da conversão. São Bento vai dizer que essa porta é estreita,
né? Mas que com você entrando, você de tal maneira vive, que parece depois de viver uma estrada larga dos caminhos do Senhor. Porque você passa a viver uma vida de tal maneira que você experimenta a tua verdadeira liberdade de filhos de Deus. Interessante é essa proposta do Senhor, né? Procurarmos todos nós entrar pela via da conversão para viver a nossa vida de salvação, né? E aí, justamente ligado com a leitura de Isaías, né, ele vai fazer a comparação, né? Porque muitos tentarão entrar e não vão conseguir. Lá você pregou nas nossas praças, nós comemos, bebemos diante de ti, tudo mais, mas não praticaram, não colocaram em prática a palavra de Deus quando a porta fechou, né? Bateram e a porta justamente estava fechada já, né? E não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Não basta ter Cristo pregando nas nossas praças, nem tampouco ter ali feito uma refeição com o Senhor. É necessário viver a vida de cristão. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça, que não vivem de acordo, né, com o Evangelho. E, ao mesmo tempo, né, que alguns sendo lançados fora, diz a leitura, virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos, né? Aparece, meus irmãos e irmãs, que o Senhor quer de nós é justamente que nós correspondamos ao seu chamado. Ele nos envia para o mundo, mas para que as pessoas vivam, e muita gente pode viver o Evangelho e ver de longe, e muitas vezes os próximos não aproveitarem para viverem de verdade a palavra de Deus. É para todos nós um grande desafio, né? Uma grande verdade. De todos nós sabemos que o Senhor quer que todos se salvem, mas também que aqueles que são chamados a estar na comunidade e ser missionário devem ser os primeiros a viver essa vida nova no Senhor. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus, a segunda leitura desse final de semana, né, coloca justamente, né, dizendo, coragem, né? Não esqueçam da palavra de encorajamento que foram dirigidas a filho. Deus nos corrige, nos dá palavras, né, para nossa correção. Né? E qual filho que o pai não corrige? Lembra a carta aos Hebreus, não é? Na hora da correção parece ser difícil, mas firmai as mãos cansadas, os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, não é? Porque o que o Senhor quer, né, é que não se extravie o que é manco, mas seja curado. Então a palavra de Deus hoje, que pode muitas vezes ser para nós uma chamada de atenção, é o carinho do Senhor para conosco, para que nós nos corrijamos. O pai que corrige o filho, para que nós não continuemos com os nossos erros e demos pelos caminhos do Senhor. Meus irmãos e irmãs, claro que a palavra de Deus tem muito mais riquezas e ela pode falar muito mais também ao seu coração. Ao participar da missa nesse final de semana, tenha certeza que ele falará muito ao seu coração e à sua vida. Esteja de coração aberto, participe com a sua família e veja bem o seu chamado, a sua vocação, a sua missão e reze. Reze por todos os que são vocacionados, todas as vocações da igreja. Nós começamos no primeiro domingo a falar da vocação do ministério ordenado, bispos, presbíteros e diáconos. Falamos depois sobre a vida familiar, a vocação, a vida familiar, quando celebramos o Dia dos Pais. Recordamos a vida consagrada, homens e mulheres que vivem o seu carisma, consagrando totalmente a vida ao Senhor. E os cristãos leigos e leigas e catequistas em especial, dentro dos vários ministérios de serviço na igreja e fora da igreja. Que nós, meus irmãos e irmãs, saibamos que nós somos enviados para anunciar a todos os povos a boa notícia. Mas nós que somos enviados a todos os povos para anunciar a boa notícia, somos chamados a viver coerentemente essa vida a cada momento. Eis o nosso desafio de conversão contínua, de mudança de vida. Peçamos esse dom ao Senhor e essa graça para podermos, ao acolher essa palavra, nos deixar converter a cada momento e a cada dia. E que esse mês vocacional, estamos findando, nos ajude a viver com alegria a nossa vocação, principalmente a vocação à vida cristã, a vocação à santidade, que é comum a todas as vocações. Chamados à santidade, chamados a viver como cristãos,
no meio do mundo, da nossa sociedade. Um bom domingo, uma boa semana para todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.